Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça o opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Amém, Senhor nosso Deus. Deus seja sempre louvado. Deus pôs no meu coração a sua palavra nesse dia de hoje, nesta sexta-feira, de 18 de outubro de 2024. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2. E aqui, meus irmãos, Deus fala aqui pela sua palavra, porque já o mistério da injustiça opera. E nós temos visto, meus irmãos, o mistério da injustiça operando, usando o meio político, assim como foi no tempo do rei Nabucodonosor, ao qual ele governava na Babilônia e levou cativo os moradores de Jerusalém, o povo de Israel. Levou uma boa parte deles como escravo, levou para a Babilônia. E ali ficaram durante 70 anos. E dentre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E outros tantos. E ali o rei Nabucodonosor fez uma estátua e exigia ali a adoração. Tinha que se reunir ali os prefeitos, os sátrapas, os governadores, o povo todo. E quem não se prostrava diante da estátua, quem não adorava a estátua de Nabucodonosor, era lançado na fornalha de fogo. E nós vemos, meus irmãos, na figura do anticristo em Apocalipse, no capítulo 13. E faz com que todos, ricos ou pobres, pequenos ou grandes, adorem a imagem da besta. E aqueles que não adoram a sua imagem seriam mortos. Aqueles que não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor morreram. E aqueles que não adorarão a imagem da besta em Apocalipse 13 irão morrer. Uns irão para a prisão, outros para a espada. E nós vemos, meus irmãos, os países de ditadores. Exemplo, na Coreia do Norte, quem não sorri, ali onde passa o Kim Jong-il, o presidente coreano, quem não mostra a sua expressão de louvor a este ditador, é executado. Então as pessoas têm que aplaudi-lo, têm que lhes reverenciar na Coreia do Norte. Assim também vemos na China e também no tempo de Hitler. Aquele que não saudava Hitler, que não o reverenciava, era executado. Os ditadores que existiram na Terra desde a época dos reis. E nós vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que o espírito da injustiça, o mistério da injustiça opera. E que o anticristo ainda não está na figura de um homem, mas ele tem operado no meio político. Ele tem operado no meio político e tem usado os homens na terra para atingir os seus propósitos, que é de receber a adoração da humanidade. A adoração daqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. É somente os escolhidos que não adorarão a imagem da besta. Mas a palavra de Deus diz aqui: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E temos visto hoje, meus irmãos, nas igrejas,
A apostasia, nós vemos aí canais no YouTube de pessoas que falam contra as Escrituras, que falam contra o Senhor Jesus, que vivem nas fábulas judaicas, canais que ficam brigando por defender igrejas, que ficam brigando por falar mal de igrejas, canais de fofoca, ao invés de buscarem a Deus, de pregar o Evangelho, de se santificar a sua vida, fica esse leve trás fazendo fofocas em redes sociais, no canal do YouTube, e ali ficam presos nos laços do diabo, cada um brigando pelos seus interesses. Debates que não têm fim. Nós vemos a apostasia, o esfriamento da igreja. Não se falam quase da volta do Senhor Jesus. Não se pregam quase a palavra de Deus. Então, nós vemos a apostasia. E nesses últimos tempos, o que mais temos visto é a apostasia, como aumentou drasticamente. Então ele diz, o Senhor fala aqui pela carta do apóstolo Paulo, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, a igreja não sairá da terra sem que antes se manifeste o homem do pecado, como no tempo de Nabucodonosor. Deus vai provar sua igreja na face da terra e só vai suportar os escolhidos, aquele que tem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses não se prostrarão diante da estátua do rei. Esses não se prostrarão diante da besta do Apocalipse, diante do anticristo. Então ele irá perseguir a igreja do Senhor. E aqui diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus, ou seja, vai existir uma só religião, a religião do meio político, do anticristo. Somente esta religião. Eles vão perseguir tudo que se chama a Deus. Todas as religiões que professam a Deus vai ser exterminada. Ele vai se opor. Como no tempo de Nabucodonosor, ele vai querer a adoração para si, e isso no meio político, um só governo, uma só religião, a do anticristo, e uma só moeda, a moeda digital. E quem não tiver a marca da besta, quem não adorar a sua imagem, não terá direito a nada. Não poderá comprar, não poderá vender. E aqueles que não adorarão a besta são os escolhidos de Deus, que não adorarão a besta, serão mortos, presos. Mas o Senhor estará para sempre conosco, porque o seu Espírito estará conosco aqui nesta terra, para suportar todas as coisas, como Estevão, e mesmo sendo apedrejado, suportou todas as coisas. E viu o Senhor Jesus Cristo. Então Deus dará poder, dará forças, dará graças, assim como os cristãos primitivos foram mortos pelos leões no Coliseu em Roma, assim como os cristãos no Jardim de Néron foram incendiados, foram queimados vivos, mas glorificavam a Deus mesmo sendo queimados, sofrendo por amor do Senhor Jesus. Então Deus vai dar graça, como Deus deu graça para Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei mandou acender a fornalha 7 vezes mais, e ali foram lançados eles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Deus estava ali com eles e mudou o estado do fogo, porque Deus, ele tem a nossa vida, está escondida nele, em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, diz que ele irá perseguir a igreja do Senhor, irá se assentar no templo de Deus, ou seja, ele vai receber, vai querer a adoração de todo mundo na face desta terra. E aqui o apóstolo Paulo diz: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que o detém, que agora resiste, até que do meio seja tirado. Ou seja, Deus vai permitir que tudo isso aconteça. Deus vai permitir que o anticristo persiga a igreja e dê o poder de fazer guerra aos santos e vencê-los. Está escrito em Apocalipse 13, e em Daniel capítulo 7 e 8, do quarto animal que Daniel viu, que é o quarto reino da terra,
que não terá misericórdia e vai fazer guerra aos santos e vai vencê-los. Mas aqui diz no versículo 8: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, o reino voltará para o Senhor Jesus Cristo. O iníquo terá um tempo de governar a terra, será um tempo de 3 anos e meio. 3 anos e meio ele vai satisfazer o seu ego, os seus desejos malignos. Mas irá inaugurar o lago de fogo e enxofre. E nós vemos, meus irmãos, no meio político, onde o diabo tenha atuado, no meio político, no governo mundial, na ONU, em vários grupos aí, o diabo tem feito esse movimento na face desta terra, organizando ali, preparando o governo mundial, preparando o governo do anticristo, preparando um único governo. Mas nós, segundo a palavra de Deus e a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se dará no final da grande tribulação, Mateus 24. Então, meus irmãos, fiquemos firmes no Senhor Jesus, preparando as nossas vidas, estando nós na presença de Deus, em oração, em jejum, consagrando a nossa vida ao Senhor, porque daqui para frente, meus irmãos, só vai suportar aquele que tem os seus nomes escritos no livro da vida. Muitos se escandalizarão, diz a palavra de Deus. Trair-se-ão uns aos outros. A própria família vai denunciar ele, aquele lá é cristão. Pode pegar ele, pode prender, de medo. Um vai entregar o outro. Mas aquele que tem Cristo tem a vida. Nós temos Cristo na nossa vida e a nossa vida está escondida nele. E nós vemos, meus irmãos, a Agenda 2030 a todo vapor, acelerada. Nós vemos aí a manipulação do clima. Nós vemos ora está quente, ora está frio. Ora é um vento forte, é um ciclone, uma tempestade, é terremotos. Está tudo de ponta cabeça, tudo virado. Tantos acontecimentos que estão cada vez maior. Isso são os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então não desfaleça a tua fé, mas fique firme, ouvinte. Fique firme no Senhor, pela vida ou pela morte. Fique firme no Senhor. Não deixe que o diabo tome a tua coroa. Ao que vencer, está lá em Apocalipse, as igrejas, 7 cartas às igrejas da Ásia. Ao que vencer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos perseverar nesse tempo da grande tribulação que está se aproximando da terra, como no tempo do rei Nabucodonosor, como no Egito. Assim será também a volta do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja irá passar pela grande tribulação, mas o Senhor estará conosco para sempre, nos dará graça, nos dará poder. Talvez durante alguns anos você deve ter ouvido falar daquele filme Deixados para Trás, como se o arrebatamento fosse um arrebatamento secreto, mas essa é uma falsa teoria. Isso não é verdade. A verdade é que a igreja irá passar pela grande tribulação. Os santos do Senhor serão vencidos pelo maligno. Mas a nossa alma, Satanás não toca. Ele tocou no corpo de Jó. Encheu Jó de lepra, de tumores. Mas na alma de Jó, Satanás não tocou. Então as nossas almas estão guardadas em Cristo. Ele é a nossa vida. Se morrermos, Ele nos ressuscitará. Se vivermos até o dia da sua volta, seremos transformados, arrebatados. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, 17. Fique firme, meu irmão e minha irmã. Não desfaleça a tua fé. O Senhor Jesus disse, quando essas coisas estiverem acontecendo, erguei as vossas cabeças. Está lá em Lucas 21. Porque a vossa redenção está próxima. Então levante a tua cabeça. Levantemos as nossas cabeças, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai nos conduzir. Ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, ele diz,
Não temerei, Davi dizia, porque o Senhor está comigo. Ele é a nossa vida. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus venceu a morte, tomou as chaves da morte e do inferno. Todo o poder lhe foi dado nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E o anticristo, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e estarão para sempre sofrendo eternamente no lago de fogo e enxofre. Aqueles que receberem o sinal da besta não entrarão no reino de Deus. Ficarão fora da Nova Jerusalém. Então, meu irmão e minha irmã ouvinte, daqui a um tempo não vai ter mais palavras. Vão fechar todas as igrejas. Não vai ter mais pregação no YouTube. Vai ser só adoração ao governo do anticristo. Enquanto hoje ainda há tempo, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, consagre a tua vida ao Senhor, entregue a tua vida a Cristo Jesus. Se prepare, meu irmão e minha irmã. Se encha da palavra de Deus, de oração, congregue enquanto há tempo, vá à casa de Deus, sirva a Deus enquanto há tempo, porque chegará um tempo em que as igrejas fecharão, chegará um tempo em que não vai haver mais palavra na face desta terra, haverá fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Enquanto há tempo, então faça um concerto com o teu Deus hoje. Se renda a Cristo Jesus hoje, enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. Amém, meus irmãos? Fique firme no Senhor Jesus, porque Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não temas. Não tenha medo de nada, meu irmão, minha irmã. Não temamos, porque Cristo está conosco. Estará conosco até o fim. Em Apocalipse 21 diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O que Deus tem reservado para nós, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem penetrou em coração de homem algum que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor nos dará a recompensa, a vida eterna. Entraremos pelas portas de Jerusalém. Este mundo passará. O governo do anticristo, a grande tribulação, passará. Tudo vai cessar. A malignidade, a corrupção, a violência, a maldade desta terra, tudo cessará, meus irmãos. Tudo isto vai passar e somente Deus será glorificado, somente o Senhor Jesus será glorificado com o seu resplendor na sua vinda. E estaremos com Ele para sempre, suspenso no ar, com vestes brancas, com palmas nas mãos, louvando e glorificando o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reinará para sempre conosco, estaremos com o Senhor Jesus para sempre. E lá conheceremos o seu novo nome. E lá também teremos um novo nome. Estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Meus irmãos, esta terra aqui é tão pequenininha, se olharmos pelo mapa cósmico, olharmos a Terra como ela é tão pequena no meio daquelas galáxias. Veja a grandeza de Deus. As nações são para Deus como um pingo d'água, como baldes as nações. Deus, ele segura a terra na palma da sua mão e ao mesmo tempo ele se assenta no globo. Na vinda do Senhor Jesus, o sol vai se escurecer. A lua também não vai dar sua claridade. Somente o Senhor Jesus será glorificado neste dia, até as estrelas cairão dos céus. Será um espetáculo. Majestoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o olho o verá. Todo o olho o verá e muitos lamentarão, se lamentarão. Olharão o Senhor Jesus, mas vão se lamentar, porque não creram no Evangelho. Não creram na sua palavra, então Deus vai enviar o espírito do erro. Eles vão aceitar a marca da besta, vão aceitar a adoração da besta, porque os seus nomes não estão escritos no livro da vida, porque não creram na palavra de Deus, não receberam o Senhor Jesus como o único Salvador. Zombaram, escarneceram, blasfemaram
Como aqueles homens disseram quando Cristo estava pendurado no madeiro da cruz: se és filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Blasfemaram, cuspiram no rosto do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, nós, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Esperamos e aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual mudará o nosso corpo hoje de humilhação, um corpo corruptível, um corpo de vergonha, num corpo glorificado, num corpo indestrutível, num corpo de glória. Estaremos suspensos no ar para sempre com o nosso Senhor, louvando e glorificando o nosso Deus. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, sofrermos por Cristo nesta terra, não negarmos o nosso nome, porque Sadraque, Mesaque e Abednego não negaram o nome de Deus, foram lançados na fornalha 7 vezes mais aquecida, mas ali estava o quarto anjo, estava ali, eles estavam andando, passeando no meio do fogo, não se queimaram, nem chama, nem fumaça, nem cheiro de queimado havia neles. Deus estava com eles. Não temais aqueles que matam o corpo e nada mais pode fazer. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vindo o seu dia, é chegado a sua hora, o grande dia do Senhor está perto, quem pode suportar? Os ricos e poderosos vão dizer aos montes, montes caí sobre nós, porque não podemos suportar aquele que está sentado no trono e a ira do Cordeiro. Não irão suportar. Irão correr e fugir como covardes, não suportarão o dia da vinda do Senhor, o qual ele matará com o sopro da sua boca, uma espada que sai da sua boca. Desfará o iníquo e o lançará no fogo, um lago de fogo e enxofre. Então o reino do anticristo, não temas, meu irmão, é um reino curto, é um reino passageiro. Isso tudo vai passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Fique com esta palavra no teu coração. Palavra de esperança, palavra de força. Não temas o que está por vir, mas levante a cabeça. Levantemos a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai, graças nós te damos pela tua palavra, Senhor, que nos fortaleceu neste dia de hoje. Sabemos que o mundo jaz no maligno, Senhor. Sabemos que o anticristo está vindo aí, mas nós não temos nada com ele, ó Deus querido. Nós estamos aqui pela vida ou pela morte para te servirmos até o fim, Senhor nosso Deus. E o Senhor será glorificado nas nossas vidas, ó Pai querido. Dá força a esta pessoa que está fraca, Pai, este meu irmão, esta minha irmã que está sem forças. Fortaleça, ó Deus querido, para que possa suportar os dias maus que virão nesta terra. Mas a tua palavra diz em Apocalipse, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, e o Cordeiro os apacentará às fontes da água da vida. O Senhor Jesus estará conosco para sempre. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai Santo e glorioso, dá força para cada ouvinte que ouviu a tua palavra. Seja com este, meu Pai. Seja com esta pessoa. Leve as águas do batismo, ó Deus. Revista de poder. Encha esta pessoa do teu Espírito Santo. Abre a mente, Pai. Faz saber, Senhor, da tua palavra, do conhecimento, ó Deus. Dá entendimento para esta pessoa que ouviu a tua palavra. Abre os seus olhos que estão fechados, ó Deus querido, e receba esta voz de oração em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube e Facebook. Servo de Deus, Cláudio Martins. Deus seja louvado.